Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então essa é a continuidade da aula 2. Nós iremos abordar agora sobre a teoria do risco administrativo. Então vamos lá. Essa teoria ela é fundamental na compreensão da responsabilidade civil do Estado e representa um marco conceitual que destaca a responsabilidade objetiva da administração pública. Por isso que eu preferi, deixá-la numa aula exclusiva pela riqueza de detalhe dessa teoria. Então, ela muitas vezes está associada à responsabilidade sem culpa, que nós vimos que é a objetiva. E parte do princípio de que o Estado, ao exercer as suas atividades, ele então assume os riscos inerentes a essas ações, independentemente de eventual culpa, beleza? Então aqui não tem aquela figura de culpa, dolo, tá? Então, independente disso. Então, dessa forma, consolida-se o quê? Uma abordagem que objetiva, proteger os cidadãos que, de boa fé, interagem com o Estado, conferindo-lhes um direito legítimo à reparação por danos eventualmente causados, beleza? Então, a essência dessa teoria reside na noção de que o ônus do risco ele deve ser suportado pelo próprio Estado. Então, aqui, diferentemente do subjetivo, no objetivo a gente passa o ônus para quem? Para o próprio Estado, dado o seu papel preponderante na prestação de serviços públicos e na execução de atividades que, por sua natureza, envolvem um grau inerente de perigo. Então, sob essa perspectiva, não se exige da vítima, que prove a culpa do Estado. Ao contrário, basta demonstrar a existência do dano, atuação estatal e o nexo causal desses dois primeiros, beleza? Então, ela só tem que provar que teve um dano e esse dano é causado pelo Estado. Ela não tem que correr atrás e provar que o Estado agiu fora, de um ato ilícito. Não precisa disso. Então, tal abordagem, ela vai o quê? Simplificar o processo de responsabilização, permitindo uma maior acessibilidade à justiça para aqueles que sofrem prejuízos decorrentes da máquina estatal. Tá? Então, sofreu o risco, fez o nexo causal da atuação do Estado, pronto. Beleza? Aí o processo lá na justiça, tá? Vai ser mais simples, se a gente for comparar isso à questão da responsabilidade subjetiva, quando o ônus está na população. Pela teoria do risco administrativo, o ônus aqui está, na questão da responsabilidade objetiva, ela está com o Estado. Então, essa teoria também, pessoal, ao contrário da responsabilidade subjetiva, revela-se particularmente relevante em situações em que a administração pública, em seu exercício rotineiro, pode gerar impactos adversos nos direitos e interesses dos cidadãos. Então, ou seja, a atividade do Estado, de acordo com essa atividade, nessa atuação do Estado, em alguns casos já tem a possibilidade, ou seja, tem grandes riscos de sofrer dano. Por exemplo, a questão do abastecimento de água, por exemplo, feitos em muitas prefeituras. Então, isso é um serviço essencial. Então, quando de forma sem explicação, sem um comunicado, simplesmente para essa disponibilidade da água para a população. Então, isso não tem como, gente. A gente faz comida, as higienes e tal, então não tem como. Então, se o Estado, ele porventura, ele pausa essa disponibilidade de recurso hídrico, ela está cometendo aí um ato que vai causar sérios danos para a população. Então, a população ela não precisa provar que ela agiu de forma errada. Isso é uma responsabilidade objetiva. Então, essa prestação de serviços públicos, a execução de obras, a regulação de atividades econômicas, são exemplos paradigmáticos nos quais essa teoria ela encontra a sua aplicação mais contundente. Tá? Então, a gente vê isso aqui muito característico nessas atividades. Então, no momento em que o Estado ele se envolve aí em tais empreendimentos, seja numa obra ou numa prestação de serviço, ele assume de forma automática essa responsabilidade pelos riscos que estão associados a essas atividades. Então, reforçando a ideia de que
ele vai arcar com as consequências de suas ações, beleza? Então, vejamos. A evolução dessa teoria, ela também reflete o quê? A necessidade de uma adaptação do direito administrativo às transformações sociais e tecnológicas. Então, essa teoria ela precisa o quê? Ser adaptada de acordo com os avanços tecnológicos. Então, vejamos, em um mundo dinâmico e complexo, onde o Estado ele desempenha papéis cada vez mais variados e impactantes, essa teoria ela oferece um modelo jurídico que é mais coerente, né, com a realidade contemporânea. Então, quando se reconhece que o exercício da atividade administrativa ele está ali envolvido, ele tem intrínseco ali, né, vinculado a riscos, a teoria ela proporciona o quê? Um equilíbrio entre a proteção dos interesses públicos e a garantia dos direitos individuais, né, preconizados na Constituição Federal, no artigo 5º, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Então, ou seja, a gente tem aqui o equilíbrio entre a proteção dos interesses públicos e a garantia dos direitos individuais, beleza? Então, isso fortalece a relação dos cidadãos, né, nesse embate com a questão da administração pública, tá? Logicamente, por que a gente tem que ter um reforço aí para a população? Porque a corda sempre arrebenta para os mais fracos, que no caso dessa relação é os cidadãos. Então, em suma, tá? Essa teoria ela emerge como um componente essencial no arcabouço teórico da responsabilidade civil do Estado, beleza? Proporcionando uma abordagem pragmática que vai alinhar a necessidade de proteção dos cidadãos com a realidade dinâmica da atuação estatal. Então, essa teoria do risco administrativo vem fortalecer a responsabilidade objetiva, beleza? Então, ao compreender as nuances dessa teoria, os juristas eles estão mais aptos para interpretar e para aplicar as normas relacionadas à responsabilidade civil de forma a conciliar o quê? Os interesses da sociedade e do Estado de maneira equitativa e eficaz, beleza? Então, a gente busca o equilíbrio em cima desse entendimento, tá? Então, a teoria ela vem trazer um equilíbrio. Então, mediante isso, nós partimos para o último tópico, né, da aula, que é requisitos da responsabilidade objetiva. Então, o que precisa ter para a gente enquadrar isso na responsabilidade objetiva? Então, pessoal, a responsabilidade civil do Estado, sob a égide da teoria objetiva, impõe alguns requisitos específicos que devem ser atendidos para que essa responsabilidade ela se concretize. Vejamos. Ao contrário da subjetiva, onde a comprovação da culpa é essencial, né, a responsabilidade objetiva ela busca simplificar o processo, focalizando-se nos elementos fundamentais que estabelecem a obrigação de reparação, tá? Então aqui não fica aquela briga de, né, deixar para a população a prova do, né, o ônus da prova, tá? Então a seguir serão detalhados os principais requisitos dessa modalidade de responsabilidade, ressaltando a sua importância na busca por uma justiça célere, ou seja, mais rápida e também eficaz. Então vejamos o primeiro requisito: conduta do Estado, beleza? Então é um requisito principal aí para a responsabilidade objetiva, a conduta do Estado. Precisa se fazer provar, né, aí a questão desse dano ser causado por a conduta do Estado. Então, o primeiro requisito para a responsabilidade objetiva é a existência de uma conduta do Estado que tenha aí causado um dano, tá? Então, essa responsabilidade só vai existir se houver um dano. Então, essa conduta ela pode se manifestar tanto por ações comissivas quanto por omissões. Comissivos é quando o Estado faz demais e aí, nesse fazer demais, causa um dano, ou quando ele deixa de fazer alguma coisa que também vai causar um dano, desde que estejam vinculadas aí ao exercício da atividade administrativa, beleza? Então, a amplitude desse requisito ela é significativa, abrangendo desde ações diretas de agentes estatais até falhas nos serviços públicos ou na execução de obras, beleza? Então vejamos o segundo requisito, dano efetivo. O que seria? Então a configuração da responsabilidade objetiva exige o quê? A comprovação inequívoca do dano sofrido pela vítima. Então tem que haver um dano. Seja ele material ou moral, o dano ele é um elemento essencial que conecta diretamente a conduta do Estado à necessidade de reparação. Então, se não houve dano, não há o que se reparar, então não tem responsabilidade do Estado. Então, a clareza na identificação e mensuração do dano torna-se crucial, importantíssimo
para estabelecer a extensão da responsabilidade e proporcionar à vítima a devida compensação. Então, a gente precisa conhecer o dano, ver a proporção desse dano, para a gente ter aí a questão da compensação por parte do Estado. Então, outro requisito é o nexo causal, né? Então, a gente viu a conduta do Estado, o dano e aí o nexo, que é a junção desses dois primeiros. Então, esse terceiro requisito, ele é fundamental e é o estabelecimento do nexo causal entre a conduta, né, que foi o primeiro tópico, com o dano sofrido, que foi o segundo tópico. Então, esse elo, né, causal, ele é essencial para evitar responsabilizações injustas e garantir que apenas as ações ou omissões diretamente vinculadas à geração do dano sejam objeto de reparação, tá? Então, aqui, essa questão do nexo é justamente para a gente não ter, né, indenizações indevidas, ok? Então, precisa-se ter essa comprovação. Então, a análise nesse nexo requer uma avaliação de forma mais minuciosa, né, dos eventos e circunstâncias que levaram ao prejuízo, exigindo uma conexão direta e incontestável. Tá? Então, nós vamos analisar os dois casos e ver que realmente, né, uma coisa chamou a outra. Outro tópico é a questão da ausência de excludentes. O que seria isso? Então, a responsabilidade objetiva, pessoal, ela não é absoluta. E a sua aplicação ela pode ser afetada pela presença de excludentes que atenuam ou eliminam a obrigação de reparação. Vejamos, excludentes como caso fortuito, né, uma força maior ou culpa exclusiva da vítima, podem, em determinadas circunstâncias, eximir o Estado da responsabilidade. Então, por exemplo, quando aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, a minha cidade, Governador Valadares, ela teve que ficar de 1 a 2 semanas sem a questão de disponibilidade de água devido, né, ao entupimento pela barragem, né, o barro que veio, danificou muito a bomba da empresa que faz essa distribuição de água. Então, isso não foi causado pela ação do Estado, foi algo, né, um caso força maior, né, um evento da natureza. Então, obviamente, o Estado ele não foi culpado, né? Justamente quem foi culpado foi a empresa que causou esse rompimento da barragem. Então, é preciso uma análise criteriosa da existência ou não dessas excludentes, porque isso vai ser crucial para determinar a extensão da obrigação de reparação, beleza? Então, a gente tem que analisar cada caso e ver essa ausência de excludentes. Então, por fim, pessoal, para finalizar essa questão, tanto da teoria do risco administrativo como os requisitos da responsabilidade objetiva, nós vejamos o seguinte, que os requisitos da responsabilidade objetiva formam um conjunto interligado, né, de conduta do Estado, o dano, o nexo, né, a questão da ausência de excludente, então forma um elo, beleza? E isso estabelece as bases para uma justa responsabilização do Estado diante de danos causados no exercício de suas funções. Por que a gente tem que ter esse elo? Porque senão o Estado quebraria, né? Se todo caso, se a gente não fosse analisado, todo mundo ia pedir uma certa indenização e aí isso ia virar uma bola de neve. Então, a clareza na aplicação desses requisitos não apenas vai simplificar o processo judicial, né, mas também vai assegurar que os cidadãos eles possam confiar em um sistema jurídico que protege seus direitos de maneira efetiva e equitativa, tá? Então, esse sistema jurídico ele tem que ser justo tanto para os cidadãos como também para o Estado, beleza? Então, a compreensão profunda desses elementos é essencial para juristas, magistrados e demais profissionais do direito, proporcionando-lhes, né, para esses profissionais, as ferramentas necessárias para a aplicação justa e equilibrada da responsabilidade objetiva do Estado. Beleza, pessoal? Então, fixa esses requisitos, beleza? A conduta do Estado, o dano efetivo, né, o nexo causal com a ligação desses dois primeiros e casos de ausência de excludentes, ok? Pessoal, finalizamos o capítulo 2, tá? Comentem aí possíveis dúvidas, nós estaremos aí esclarecendo, ok? Aguardo vocês na próxima aula, no capítulo 3, ok? Quando nós iremos falar sobre os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, beleza? Nós vamos abordar mais sobre essa conduta, sobre esses requisitos, tá? Então nós vamos abordar sobre a conduta, sobre o dano, o nexo causal e ainda sobre essa questão da ausência de excludentes. Nós vamos entrar de forma mais específica em cada requisito aí que nós vimos nessa aula, ok? Aguardo vocês lá. Forte abraço.